Olá, um prazer ter vocês aqui conosco. Meu nome é Fabiana Caricati e toda semana eu estou aqui na coluna de Direito Tributário trazendo algumas novidades para vocês, atualizações em matéria fiscal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tributação na permuta de imóveis, tá? Antes da gente falar sobre o direito tributário propriamente dito, nós precisamos entender o que é a permuta, tá? Então veja bem, a permuta ou a troca é um tipo de contrato previsto no artigo 536 do Código Civil. Portanto, nós vamos falar aqui de institutos de direito privado, tá? Veja, o que significa a permuta? A permuta acontece quando um dos contratantes se obriga a dar a um outro um bem e mediante o recebimento de um outro bem, tá? Que não seja dinheiro. Caso contrário, caso houvesse o pagamento, a gente estaria falando de um contrato de compra e venda. Mas nesse caso, como é um caso de permuta, o bem entregue e o bem recebido se compensam entre si, não havendo, portanto, disponibilidade financeira. Bom, com base nisso, nós temos algumas características da permuta. Quais são elas? É um negócio bilateral, oneroso, comutativo, consensual e gera para os permutantes a obrigação de transferir um para o outro a propriedade das coisas trocadas entre si. Com base nisso, vem então o CTN, que trata sobre os conceitos e o alcance dos institutos de direito privado, ou seja, conceitos e institutos trazidos por outras áreas do direito. E o CTN é muito claro lá no seu artigo 109, quando determina que os princípios gerais de direito privado utilizam-se no direito tributário para a pesquisa da definição, do conceito e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Já lá no artigo 110 do CTN, também a determinação sobre esses institutos de direito privado, que vai dizer o seguinte: o artigo 110 determina que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado para definir ou para limitar competências tributárias, devendo então a administração tributária apenas respeitar os seus conceitos de direito privado sem promover alterações. Com base nessas informações, surge então uma grande discussão que recentemente mudou-se o entendimento exarado pelo CARF, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no que se refere à permuta de imóveis. Bom, inicialmente, os casos de permuta de bens, eles compunham a receita bruta das empresas. Portanto, sobre essa receita bruta, havia a necessidade de fazer o recolhimento do imposto de renda, tá? Por muito tempo, o fisco glosou situações como essa, autuou e exigiu o recolhimento do imposto de renda. Por quê? Porque igualou o instituto permuta com o instituto compra e venda. Pois bem, agora, em uma melhor interpretação do caso, uma interpretação normativa, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, tá, afastou a tributação sobre permuta de imóveis. Vejam bem, e eles entendem, até que enfim, que a transação não pode compor a receita bruta de uma empresa no lucro presumido porque não houve diferença de valor. Um bem dado em troca de outro compensa-se. Então, existe disponibilidade financeira nesses casos. A primeira turma da Câmara Superior dos Recursos Fiscais do CARF, analisando esse caso,
entendeu sim que a permuta é um procedimento de troca de imóveis comum, muito comum, aliás, no mercado imobiliário, no qual os valores eles podem ser diferentes ou ser equivalentes. No caso de haver diferença, essa diferença ela pode ser compensada. O próprio conceito de permuta dado pelo Código Civil, né? E querendo ou não, é um conceito e utilizado de forma milenar, né? Exprime um negócio de troca decorrente de sua própria natureza, verificando tanto a equivalência quanto a neutralidade econômica. Veja, nós estamos falando de neutralidade econômica, ficando então afastada a tributação do imposto de renda. Pois bem, uma vez definido esse entendimento pelo CARF, na ementa, né, no julgado, ainda foi muito bem posicionado pelos conselheiros que não cabe à administração fazendária deformar institutos de direito civil, tá? Sendo a permuta, portanto, né, uma expressão de neutralidade, inexiste para a incidência do imposto de renda o fato gerador, ou seja, a inexistência, portanto, de um rendimento, de um provento ou um acréscimo patrimonial. Há necessidade de verificar que tanto a permuta quanto a venda são institutos diferentes e a desconsideração dessa diferença, da individualidade de cada um deles, havendo uma equiparação entre tais institutos levando em consideração efeitos tributários, de fato é uma afronta tanto ao artigo 109 quanto ao artigo 110 do próprio Código Tributário Nacional. Então, ficou definido que, sendo legítima a permuta, um negócio de expressão econômica e patrimonial absolutamente neutra, tá? A determinação da tributação do valor do bem recebido na troca efetuada contraria e colide com o artigo 43 do CTN, que vai tratar do fato gerador do imposto de renda, exigindo para a obrigação de recolhimento do imposto de renda o acréscimo patrimonial, auferir renda e uma troca em que haja a neutralidade financeira, então não pode ser incidente nem exigível o pagamento, né, o recolhimento do imposto de renda. Pois bem, isso que eu queria conversar com vocês hoje. Essa é uma nova decisão do CARF e a gente vai estar atenta às novidades para na próxima semana voltar a conversar com vocês, tá bom? Uma boa semana e até a próxima!